Eles também já conversaram em 2 ocasiões diretamente com o presidente Trump. E pelo que me disseram, o presidente Trump está ouvindo. Isso não é algo que tenha sido divulgado para ninguém. O presidente Trump está ouvindo. Senhor Zé, o senhor está dizendo que Munir e Erdogan falaram ao telefone com o Trump, os dois? Então os 3 participaram da mesma ligação? É isso? Hoje é 14 de julho. Todo mundo sabe que tem muita coisa acontecendo no mundo. E para mostrar a realidade, sem filtros, do que está acontecendo, eu estou aqui com meu querido amigo e colega, Pepe Escobar. Por favor, Pepe, a palavra é sua. Obrigado, Sr. Zé. Pois é, no dia 14 de julho, aliás, vimos um espetáculo realmente lamentável nas ruas de Paris, onde a coalizão dos belicistas europeus estava reunida, comemorando a libertação da França. E, claro, também aquela eterna guerra sem fim contra a Rússia. Mas isso pertence ao campo dos perdedores. O que temos agora é algo muito mais complicado se desenrolando na Ásia Ocidental. E quem sabe, talvez as vozes da razão acabem prevalecendo, porque, neste exato momento, estamos mais uma vez no meio de uma escalada. Os Estados Unidos violaram praticamente todos os pontos do memorando de entendimento de 14 pontos, repetidas vezes. Quebraram, detonaram ou simplesmente não respeitaram o que foi assinado pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Então, isso levou a, eu não diria uma tomada de consciência, porque eles já sabiam que os Estados Unidos são basicamente a definição do que o nosso bom amigo, o melhor chanceler do planeta, Sergei Lavrov, chama de incapaz de chegar a acordos. Tivemos, portanto, uma conjunção de fatores de enorme importância. O primeiro foi a presença de mais de 40 milhões de pessoas nas ruas do Irã e do Iraque, somando Teherã, Qom e Mashhad, no Irã, com Najaf e Karbala, no Iraque. E isso não foi apenas uma demonstração de respeito popular, de força e de reconhecimento do papel do líder assassinado, o Ayatollah Khamenei. Foi uma congregação xiita entre Irã e Iraque, algo maior que a própria vida, na verdade. As cerimônias fúnebres mais impressionantes da história moderna. E isso foi registrado pelo Sul Global. O Sul Global estava observando. As imagens estavam em toda parte, na África, na América Latina e por toda a Ásia. E claro, isso nos leva ao que está passando agora pela cabeça da liderança iraniana, com o início da era Mojtaba. Vou entrar nos detalhes. A era de Mojtaba Khamenei, como líder do Irã, começou na última sexta-feira. Na quinta, foi o último dia das cerimônias fúnebres, com o enterro do líder assassinado, o Ayatollah Khamenei, e parte da sua família, em Mashhad, no santuário do Imam Reza. E na sexta-feira passada, há apenas alguns dias, Mojtaba começou a deixar sua marca como novo líder da Revolução Islâmica. O terceiro, apenas o terceiro, em 47 anos de Revolução Islâmica. Então, o que será que ele está vendo agora, lá de sua residência, tão bem protegida? Isso é um segredo de Estado. Ele recebe pouquíssimos visitantes pessoalmente, e entre eles, mas muito poucos estrangeiros. As comunicações são todas analógicas, nada de eletrônicos envolvidos. E ele está conduzindo a República Islâmica do Irã para uma nova era, bem no meio de uma guerra existencial. Tudo isso, para todos vocês que nos acompanham, mostra a gravidade do momento, do ponto de vista da liderança iraniana, político, religioso, moral e ético. O Irã está voltando a se afirmar como uma grande potência em todo o sul global. E, claro, enfrenta as exigências de lutar uma guerra existencial contra um império global implacável, absolutamente implacável, que está perdendo influência em todos os lugares, especialmente em toda a Eurásia. E o Irã é o principal ponto de cruzamento da Eurásia. Pelo menos o Irã se beneficia de estar aliado a 2 outros estados de civilização, a Rússia e a China. Mas quando se trata de enfrentar a guerra contra os Estados Unidos, o Irã está praticamente sozinho.
Eles precisam suportar toda a pressão e a fúria do império por conta própria. Então agora temos dois fatores diferentes. Um deles, sobre o qual vamos falar em alguns minutos, é a versão mais promissora, que o Sr. Zé confirmou desde ontem, pelo menos, depois de várias conversas com pessoas que estão mais uma vez diretamente envolvidas. São mediadores. Eles sabem o que está acontecendo. They are mediators, they know what's going on, and they pass information directly from the negotiation. E eles passam informações diretamente da mesa de negociação e de contatos diretos. Indiretos, claro, com os americanos, mas extremamente diretos com o Irã, com o Catar, com a Arábia Saudita, com o Egito, com o Omã, com a Turquia. Todo mundo envolvido nessa tentativa de salvar a Ásia Ocidental de uma catástrofe. E enquanto a gente fala agora, estamos no meio de uma nova escalada. É um jogo de retaliações perigosíssimo, que pode sair do controle a qualquer momento. Todos nós, na Ásia Ocidental, em toda a Eurásia e também no Ocidente, estamos contando com o savoir-faire, ou como diriam os franceses, o conhecimento desses mediadores, para tentar, essencialmente, fazer o governo americano entender que existe só uma saída para esse caos que eles mesmos criaram ao lançar uma guerra ilegal, unilateral, de conquista, por escolha, contra o Irã. Conquest of choice against Iran. It's the MOU, the Memorandum of Understanding. É o MOU, o Memorando de Entendimento, assinado pelos dois lados, assinado pelo presidente dos Estados Unidos e assinado pelo Irã. Mas havia uma condição, na verdade. É muito importante que todos vocês, nosso público e além, entendam que o líder Mojtaba Khamenei delegou o sinal verde para aprovar e assinar o MOU ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, que tem 13 membros. E dá para dizer que pelo menos 10 ou 11 deles não são exatamente reformistas. Desses 13 membros, só 2 são reformistas reconhecidos, e um deles é o presidente da República Islâmica do Irã, Pezeshkian. Basicamente, a mensagem de Mojtaba para o Conselho Supremo de Segurança Nacional foi: se vocês alcançarem uma maioria sólida, sigam em frente. Você tem sinal verde para seguir o memorando de entendimento. Essa nunca foi a minha posição inicial. Isso é extremamente importante. Assim como o pai dele, Mojtaba nunca acreditou que fosse possível chegar a um acordo ou qualquer tipo de acomodação, diplomática ou de outro tipo, com os americanos. Mas ele acatou a decisão do Conselho, formado por pessoas muito experientes, diplomatas, políticos, autoridades religiosas, comandantes militares. Eles chegaram a uma decisão, e foi por isso que o Irã assinou o memorando. Só que agora, depois de tudo o que aconteceu, e depois do fato de que os americanos, na prática, detonaram o memorando desde a semana passada, há uma reformulação dentro do Conselho Supremo de Segurança Nacional sobre o que fazer a partir de agora. E é aí que as decisões que estavam sendo tomadas foram interrompidas. Ainda não há consenso. E também não há uma posição definitiva expressa em público, porque tudo isso está sendo reavaliado. Principalmente porque a nova era começou de novo, na última sexta-feira, faz só alguns dias. Então esses são os primeiros dias dessa nova era, em que Mojtaba é o líder, e todas as decisões vêm dele, ou precisam passar por ele para serem aprovadas. É isso que vai determinar o futuro imediato da República Islâmica do Irã. Existem alguns pontos, elementos muito importantes, sobre como a liderança iraniana está vendo as ações dos Estados Unidos neste momento. Eles acham que tem tempo de sobra nas mãos. Esse é o primeiro ponto, e é muito, muito importante. Eles acreditam que conseguem resistir a qualquer loucura que venha do governo Trump. Eles acham que o poder de influência que tem no Estreito de Hormuz é permanente, que é para sempre. Que de agora em diante, o Estreito de Hormuz estará sob controle do Irã e que as regras de navegação serão definidas pelo Irã. Aí vem o dossiê nuclear. O dossiê nuclear, como já mencionamos antes, a postura nuclear do Irã também está sendo reavaliada, e isso vai partir de Mojtaba. Mojtaba pode decidir, em consulta com o Conselho Supremo de Segurança Nacional, ou por decisão própria, depois de ouvir todo mundo, que é preciso mudar a postura nuclear do país.
that we need to change our nuclear posture. And we all know what that means. It will start with E todos nós sabemos o que isso significa. Vai começar com o Irã saindo do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, algo sobre o qual nós, do Relatório de Transição da Esperança, já havíamos noticiado. E essa informação veio diretamente de pessoas que fazem parte do círculo mais próximo, mais restrito, do líder Mojtaba Khamenei. Então isso está sendo analisado neste momento. Ainda não há uma decisão final. Mas, obviamente, todo mundo, no Conselho de Segurança, observa o comportamento dos Estados Unidos e, diante da volatilidade, da falta de consistência, e não vou ser muito diplomático aqui, da total estupidez das decisões do presidente dos Estados Unidos, isso pode ir para qualquer lado, inclusive em direção à China. it can go anywhere, including a very, very serious military confrontation all over again. Um confronto militar muito, muito sério, de novo. Ainda não chegamos lá. Mas esse é um dos caminhos possíveis. No desespero, o Trump pode ordenar qualquer coisa, desde uma invasão da ilha de Kark, que qualquer analista militar sabe que seria um desastre total, até uma invasão do porto de Chabahar, em Sistão Baluquistão, que daria exatamente no mesmo, ou até tentar tomar uma das ilhas no Estreito de Hormuz. Enfim, qualquer coisa é possível, porque o tempo não está a favor dele. Ele está totalmente encurralado pela geoeconomia, especialmente pelo próprio bloqueio que impôs aos portos iranianos, que começa agora, neste momento. E a situação vai ficar ainda mais complicada, porque aí nenhum petroleiro vai conseguir cruzar o Estreito de Hormuz. Do jeito que está, é isso que vai acontecer. As it stands, that's the case, because the Persian Gulf Authority. Porque a autoridade do Golfo Pérsico, os iranianos e a Guarda Revolucionária já disseram não, só se a gente autorizar. E por enquanto, ninguém está atravessando. Aí vamos ter de novo o bloqueio americano. Um bloqueio covarde, porque vai ser feito lá embaixo, no Golfo de Omã, perto do Mar da Arábia. Bem longe, porque eles não querem ver um dos seus navios de bilhões de dólares afundado por um míssil iraniano. Algo que os iranianos podem fazer, sabe assim, num estalar de dedos. Então vamos ter mais problemas para a economia americana, para a economia global. E claro, isso vai se somar às projeções de data deles. Basicamente meados de agosto, ou seja, daqui a um mês. E pode ser até antes. From now. And it could be even earlier. Could be 3 weeks from now. Could be even 2 weeks from now. Pode ser daqui a 3 semanas. Pode ser até daqui a 2 semanas, quando as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos chegarem ao limite crítico, a linha vermelha. E a partir daí, acabou. Os preços nos postos de gasolina vão disparar. Então, partindo do princípio de que o presidente dos Estados Unidos não é exatamente como ele gosta de se retratar, com aquele jeito infantil, de birra, e que ele tem um mínimo de bom senso, o que é muito, muito difícil de encontrar, é preciso cavar fundo para achar. Qualquer coisa que ele faça agora, seja uma ofensiva militar, uma jogada arriscada, uma aposta desesperada, o que for, vai acabar jogando contra ele. Contra o próprio interesse dele, contra a própria sobrevivência política, contra a economia americana e, acima de tudo, contra a economia global. Against the American economy and, most of all, against the global economy. If this was not horrible enough, as all of us were... Como se tudo isso já não fosse horrível o bastante, como todos nós que estamos acompanhando a história sabemos, agora surgiu um novo elemento. O vetor Arábia Saudita e Iêmen. Ele foi ativado por uma ação que é simplesmente incompreensível, supondo, claro, que essa ação tenha vindo da Arábia Saudita. Pode ter sido uma operação de bandeira falsa. Pode ter sido algo plantado por agentes fora de controle, pelos suspeitos de sempre, enfim. Mas por que agora a Arábia Saudita iria reabrir uma guerra de desgaste que já perdeu contra o Iêmen, contra o Ansarallah, no Iêmen, tentando bombardear um jato iraniano que tentava pousar no aeroporto internacional de Sanaá, trazendo uma delegação iemenita que tinha ido a Teherã para participar das cerimônias fúnebres do Ayatollah Ali Khamenei. Rites of the burial of Ayatollah Ali Khamenei, and the brave Iranian pilot of the Airbus. E o corajoso piloto iraniano do Airbus, em pleno voo, fez uma curva de 90 graus. Ele virou para a esquerda no mapa e, alguns minutos depois, conseguiu pousar na pista do aeroporto de Hodeida, à beira-mar.
o que já foi um milagre por si só. Basicamente, ele escapou do bombardeio e ainda teve sangue frio para guiar o avião até um destino seguro. E claro, talvez tenha sido intervenção divina. A pista de Hodeida tinha sido reparada só alguns dias antes. Se isso quer poucos dias antes, a Tarit verem Ethenugwid no Wafahan meu six going. Why now? And cui bono? Who profits from that? E cui bono? Quem é que lucra com isso? Essa pergunta continua totalmente em aberto. Se foi mesmo Riad que fez isso, então estamos diante de consequências catastróficas. Em parte previstas, mas também inesperadas. Porque a reação do Ansar Allah, a reação imediata deles, foi numa proporção de 2-1. Se a Arábia Saudita, ou quem quer que seja, bombardeou um aeroporto, o Aeroporto Internacional de Sanaa, a resposta do Ansar Allah foi bombardear 2 aeroportos. Os iranianos levaram semanas, pelo menos uns 2 meses, para começar a responder aos ataques americanos nessa proporção de 2-1. O Iêmen levou um dia. Então façam as contas, todos vocês, e façam as contas para não se meterem com os iemenitas. Eu estive no Iêmen no ano passado. Quando você vai lá, você entende tudo. Você não mexe com eles. Vai pagar um preço muito, muito, muito alto. Então, por que a Arábia Saudita faria isso agora? Essa é uma pergunta totalmente em aberto. Bom, para tentar trazer um pouco de, como dizem nossos amigos chineses, bons presságios para essa conversa tão sombria até agora, vamos às vozes da razão. E as vozes da razão, e o Sr. Zé pode confirmar ou acrescentar o que eu vou dizer agora, são os alinhamentos emergentes entre Teherã, Ankara, Islamabad e Doha. E sobre o que é esse alinhamento? É sobre salvar o memorando de entendimento. É sobre o esforço dos mediadores paquistaneses, que vem se desdobrando há quase 2 meses para fazer o memorando funcionar, ser aprovado pelos 2 lados, de um lado para o outro, até ser assinado e aprovado. E aí, claro, tudo desabou por causa dos caprichos do presidente infantil dos Estados Unidos. Agora é preciso juntar os pedaços do Humpty Dumpty de novo. É uma tarefa de Sísifo, extremamente complexa. Mas os mediadores paquistaneses estão envolvidos. A ajuda de Oman, a ajuda do Catar, a ajuda de Ankara. E ninguém sabe para onde isso vai, mas pelo menos está acontecendo, está na mesa. E existe a possibilidade, se o presidente dos Estados Unidos não perder completamente o controle nos próximos dias, de que eles voltem à mesa de negociações em o quê? Uns 10 dias. Antes de uma semana é totalmente fora de questão. 10 dias, 15 dias, 2 semanas e por aí vai. 15 days, 2 weeks, etc. Mas certamente, antes do esgotamento da reserva estratégica de petróleo, que seria a única forma de o presidente dos Estados Unidos enxergar alguma razão diante dele, sabe, números. E claro, o colapso de tudo em termos de economia global e os preços da gasolina nos Estados Unidos prestes a disparar. E a gente já sabe que ele perdeu as eleições de meio de mandato. A questão é, quão ruim vai ser essa derrota nas midterms? Então, essa coalizão emergente, chamada Save the Mowu, uau! O que está pela frente deles não é nada invejável, de jeito nenhum. Porque antes de tudo, eles precisam convencer os iranianos de que vale a pena voltar à mesa de negociações, de que o próprio Ayatollah Khamenei, tudo o que ele pensava sobre isso, está sendo confirmado. É inútil, porque os americanos não querem nenhum tipo de negociação. Os americanos querem uma rendição. O Irã não vai se render. Ponto final. Tudo que está no memorando de entendimento, o Irã quer ver cumprido. Siga o dinheiro, tudo. As reparações, o dinheiro que está congelado, o controle sobre o Estreito de Hormuz, tudo. Fim das sanções, tudo. Fim de todas as guerras, começando pelo Líbano. O Irã assinou porque quer que todos esses pontos do memorando de entendimento, os 14 pontos, sejam cumpridos. E os americanos quebraram quase todos em questão de poucos dias. Então, qual é o incentivo para Teherã voltar à mesa de negociações? Essa é a tarefa que está nas mãos dos mediadores paquistaneses e, claro, com o apoio essencial de Oman, do Catar e da Turquia.
A gente sabe das viagens diplomáticas, das conversas diretas, mas no fim das contas existe apenas um decisor, para que tudo isso não desmorone de vez. Basically, so this thing doesn't unravel completely. And we go back to a war. Once again, this is going to be the E a gente volta para mais uma guerra. Essa vai ser a terceira guerra americana contra o Irã em pouco mais de um ano, e eles vão perder. It's already lost. Se começarem, já está perdida. E temos um presidente que ainda não percebeu que, deixando o ego de lado, a única saída, eu diria, com um mínimo de dignidade e honra, é cumprir os compromissos do memorando de entendimento. O Irã deixou muito claro para os Estados Unidos, agora é bilateral. Se vocês quebrarem do lado de vocês, a gente quebra do nosso. Não existe mais unilateralismo na Ásia Ocidental. E é isso que torna tudo tão difícil. Não para o presidente dos Estados Unidos, porque ele é basicamente um mensageiro de pouca importância. Quem decide, quem joga o jogo e comanda o espetáculo, são as elites americanas lá atrás, que nunca aparecem. Way behind that don't show up. And they are catatonic at the moment because E eles estão praticamente catatônicos agora, porque estão diante de uma possibilidade horrível. Para eles, ter que aceitar uma derrota estratégica, e não diante de uma grande potência. Não é a Rússia, nem a China. É um país que está sob cerco há 47 anos, sob as sanções mais duras que já existiram, e que mesmo assim conseguiu impor uma derrota estratégica ao maior exército do mundo, antes ou depois da Era de Guerra nas Estrelas. Então, psicologicamente, todos nós que acompanhamos essa história sabemos que para eles é impossível admitir isso. Mas se não admitirem, não há saída, a não ser começar uma guerra. E se fizerem isso, vão perder de novo. E se começarem 3, 4, 5 vezes, vão perder de novo. Eles não vão reconquistar nada. Podem bombardear tudo no Irã, mas não vão recuperar o Estreito de Hormuz. in Iran, but they won't get the Strait of Hormuz back. And once again, just to Mr. G, just to E mais uma vez, só para encerrar isso, desculpa, ficou meio longo, mas eu queria juntar toda a teia, ou pelo menos todos os fios. threads together. Essa é uma guerra que começou como uma guerra de mudança de regime, para que a gente pudesse controlar um ponto de estrangulamento do petróleo, o Estreito de Hormuz. Isso significava prolongar a vida do petrodólar. E agora virou uma guerra em que a derrota estratégica é a perda total desse ponto de estrangulamento. A perda total do Estreito de Hormuz daqui para frente. E não vai mais ser o petrodólar. Tudo que passar pelo Estreito de Hormuz vai ser em outras moedas, inclusive o yuan, principalmente evitando o dólar americano. Então dá para imaginar um império tendo que conviver com isso? E o pior é que foi algo autoimposto. Esse é o triste estado das coisas. É aqui que a gente está agora. Senhor Zé, a palavra é sua. This is where we are at the moment. Mr. Z, take it away. Well, that was an excellent summary. Excellent. Olha, foi um resumo excelente. Excelente mesmo, Pepe. Eu não teria feito melhor, e te aplaudo por isso. Concordo com cada palavra do que você acabou de dizer, porque vem não só das suas próprias fontes e do seu próprio trabalho de reportagem, mas também das fontes e das informações que nós temos o privilégio de acessar no Transition Protocol, que trazem esses fatos à tona. Para todo o nosso público ao redor do mundo, tudo o que o Pepe disse é absolutamente a verdade pura, sem retoques. Uma verdade que não está sendo mostrada nem pela mídia tradicional, nem mesmo por boa parte da mídia independente, mas está sendo mostrada por nós, como tem acontecido nas últimas semanas em que estamos no ar, porque temos o privilégio de ter acesso a algumas pessoas que estão dentro da sala, para dizer isso de um jeito que realmente destaque o ponto. In a manner that emphasizes the point. So right now, as we speak, Prime Minister Shehbaz Neste momento, enquanto a gente conversa, o primeiro-ministro Shahbaz Sharif está no Catar, e pelo que eu consegui apurar, ele está em conversas diretas com a liderança iraniana, o presidente Pezeshkian e o presidente do parlamento, Ghalibaf. Já o ministro das Relações Exteriores do Paquistão está em diálogo com o chanceler iraniano Araghchi. Enquanto isso, o chefe do exército paquistanês, Marechal Munir, está na Turquia em conversas aprofundadas com o presidente Erdogan. E de acordo com tudo que eu consegui reunir, eles também já falaram em 2 ocasiões diretamente com o presidente Trump. E pelo que me disseram, o presidente Trump está ouvindo. Isso não foi divulgado em lugar nenhum.
O presidente Trump está ouvindo. President Trump is listening. Just one thing, Mr. Z. Senhor Zé, o senhor está dizendo que Munir e Erdogan falaram ao telefone com o Trump, os dois? Então os três participaram da mesma ligação? É isso? That is my information. Correct. Essa é a informação que eu tenho. From Turkey. Correto, vem da Turquia. Porque pelo que me disseram, a última pessoa que falou com o Trump antes de tudo isso começar foi o Erdogan. Por causa da cúpula em Ankara, a cúpula da OTAN em Ankara. Isso mesmo. The NATO summit. Correct. So he was present at the time all of this Certo, mess started. certo. Então ele estava presente quando toda essa confusão começou. E ficou entendido que talvez ele tivesse condições de conversar com ele sobre algum tipo de acordo. Também me disseram que o primeiro-ministro Nawaz Sharif e Hassim Munir enviaram ao Sr. Trump umas mangas de altíssima qualidade e ele ficou muito satisfeito em recebê-las. As mangas do Paquistão são mundialmente conhecidas pela qualidade, e isso foi algo em nível pessoal. Então, pelo menos existe a possibilidade de diálogo e de começar uma conversa. A esperança é que depois do funeral que vai acontecer em Doha, o Emir se envolva muito mais do que está agora. Ele já está envolvido, mas a expectativa é que participe de forma bem mais ativa. O Emir do Catar, o primeiro-ministro do Paquistão, o presidente Erdogan e o Marechal Munir vão fazer todo o possível para aproximar o Irã e Washington e tentar parar os ataques. Porque todo mundo entende que se os tiros não pararem, a situação só piora. E piora para os Estados Unidos e para a economia mundial. E os iranianos sabem disso muito bem. Então isso seria, eu diria, uma tentativa de Erdogan e Munir de colocar um pouco de juízo na cabeça do Donald Trump. Correto, isso mesmo. Uau! Todo mundo ia adorar estar na sala para ver isso acontecendo. Bom, veja, para o nosso público entender. Meu colega, meu querido amigo, ficou um pouco chateado porque eu não consegui passar para ele as informações que eu tinha com a antecedência que ele gostaria, antes de entrarmos no ar. Mas é importante entender que isso vem diretamente de pessoas que estavam próximas daquela conversa. É por isso que temos tanta confiança de que estamos relatando algo que, mesmo que a grande mídia tivesse, não divulgaria. Mas eles não têm essas informações. E para nós é uma honra e um privilégio poder ter acesso a isso e trazer para vocês. Sim, é diretamente daquela reunião que aconteceu em Ankara. E também, para quem talvez não saiba, o presidente Erdogan ficou tão satisfeito com o que o Sr. Munir, o marechal de campo Munir, fez recentemente, que o convidou para receber uma condecoração civil de altíssimo nível. Essa homenagem foi entregue ao marechal de campo Munir pelo próprio presidente Erdogan agora há pouco, nos últimos dias. É a mais alta condecoração civil concedida ao marechal de campo Munir. Então existe um grande respeito entre eles. Eles conseguem se comunicar, conseguem se entender e compreender as consequências e o enorme custo que a economia mundial simplesmente não tem como suportar. Sem dúvida. Absolutely. Então, basicamente, a gente depende neste momento de que Erdogan e o Marechal Munir tenham, digamos, encontros de alto nível, ou mesmo que seja uma conversa por telefone, para tentar mostrar para o Trump, em poucos minutos, as consequências da imprudência dele, caso continue fazendo o que vem fazendo nesses últimos dias. E não tem mais ninguém nessa posição, certo? Obviamente, no caso do Irã, tudo é mediado pelo Paquistão, e também, até certo ponto agora, pela Turquia e o Catar. Correto. Esses são os três principais atores. Então tudo isso depende do Erdogan, do Munir e da capacidade de convencimento deles neste momento. Isso é absolutamente correto. Por si só, é algo de deixar a gente perplexo.
mas é onde estamos. E não existe um plano B, nem mesmo um plano A. Não, na verdade, nem plano A tem, quanto mais um plano B. There's not even a plan A, not to mention plan B. Yes, forget about plan B. Sim, esquece o plano B. Vai saber o que passou pela cabeça do Trump para ele começar tudo isso. Então não existe plano A. So there is not a plan A. Because Mr. Z, he has no strategy. Porque o Sr. Xi não tem estratégia, não tem tática. Ele não lê nada. Ele se recusa a ser humilhado e sabe que está sendo humilhado pelo Irã todos os dias. E, obviamente, ele se recusa a aceitar as consequências da derrota estratégica que ele mesmo causou a si e aos Estados Unidos. O mecanismo psicológico é meio insano, mas ao mesmo tempo dá para entender. Ele está tão perdido, literalmente e também no sentido figurado, que está atacando os próprios interesses. Isso mostra que o Afghanistan está com Nilanda. This proves that he has no clue about anything that is happening. And everything that is happening is a chain of events. E tudo o que está acontecendo é uma sequência de eventos que começou no dia 28 de fevereiro. Estamos falando de alguém que evita qualquer tipo de autocrítica. Mais uma vez, alguém que é basicamente analfabeto. Ele não lê nada. Então, na prática, é um analfabeto funcional, com um vocabulário de 50, 60 palavras, que repete o tempo todo. E a ideia que ele tem de ser presidente é fazer postagens nas redes sociais. Dá para ser mais raso que isso? Pois é, para lembrar o hip-hop americano de antigamente. Quão baixo dá para chegar? É só olhar para o presidente dos Estados Unidos. How low can you go? Well, look at the president of the United States. Yeah. And to reach him. E para chegar até ele, o Paquistão mandou para ele, posso dizer com total confiança, uma das melhores mangas do mundo. Me disseram que ele realmente gostou, ficou muito feliz de ter recebido, e depois pôde conversar sobre isso com o Marechal de Campo Munir e com o presidente Erdogan. Foi um momento de leveza em meio a toda essa seriedade que está acontecendo agora. E no meio de tudo isso, eles conseguem perceber a insensatez do que ele está fazendo. E o fato de que o Irã não vai recuar. Ponto final. De jeito nenhum. E Mustafa Khamenei está no comando. Agora ele está completamente no comando. Como a gente comentou, a era dele começou há poucos dias. Sim, literalmente 4 dias atrás. Acabou de enterrar o pai, acabou de enterrar a esposa, acabou de enterrar a filha. Então ele não está num bom momento. Just buried his daughter, so he's not in a good mood. So, okay, to wrap it up, Mr. Z. Então, certo, para encerrar, Sr. Zé, na semana passada, eu escrevi uma coluna e conversei sobre isso com vários amigos em comum. O gato do memorando de entendimento está morto, vivo ou em coma? A gente chegou à conclusão de que o gato estava em coma. Então agora dá para dizer que as únicas 2 pessoas no planeta capazes de resgatar esse gato em coma são Recep Tayyip Erdogan e o Marechal Assim Munir. É aí que a gente está nesse momento. Eles são os principais atores, com o apoio do Emir do Catar e do primeiro-ministro Shehbaz Sharif. É isso. Esse é o elenco de personagens. That is the cast of characters. Correct. And once again, to Certo. wrap it up, Ok. there are no E mais uma vez, para encerrar, não há ilusões em Teherã de que algo disso vá realmente acontecer. Eles estão se preparando para o pior. Estão prontos para suportar qualquer coisa que a máquina militar americana possa impor contra o Irã, o que pode significar bombardeios diários a partir de agora. E eles estão prontos porque acreditam que conseguem resistir mais tempo que Trump nessa disputa. Eu diria que isso é um jogo de coragem em escala gigantesca. E os iranianos estão dispostos para isso. and the Iranians are prepared for it. And the Iranians are Yes. prepared for it. Yes. Yeah, and one other fact Sim. that I think we should bring E um outro fato que eu acho que a gente deve mencionar para o nosso público é que o Paquistão disponibilizou 6 diferentes pontos de contato com o Irã, incluindo o porto de Gwadar, que é o maior, corredores terrestres. A gente já tinha falado sobre isso antes, claro. We discussed this before, of course. 6 Yes, overland. 6 corredores terrestres, incluindo o porto de Gwadar. Exatamente. E agora, Gwadar é praticamente um porto irmão de Chabahar, em todos os sentidos práticos. For all practical Correct. purposes. correct. And there is activity. And Correto. there is traffic, E há atividade, há and movimento. absolutely O Irã não está de forma alguma isolado do resto do mundo como Trump talvez quisesse. De jeito nenhum. Trump
O tráfego continua. Ninguém está lá para impedir. Ninguém pode impedir. Nobody's there to stop it. Nobody can stop it. One last question, Mr. Z. The mediators. Uma última pergunta, Sr. Zé. Os mediadores, as pessoas na mesa, aqueles que estão tentando salvar o memorando de entendimento, paquistaneses, turcos, cataris. Algum deles mencionou a Arábia Saudita? E se a Arábia Saudita agora estiver vacilando, ou tentando, ou sob uma pressão enorme, ou passando por uma disputa interna de poder, ou se tiver cometido um erro estratégico de proporções inesperadas? Eu perguntei isso diretamente para o meu contato e me disseram que a Arábia Saudita apoia 100% tudo que foi feito por nós e pelo Munir e que vai continuar dando suporte aos esforços que já estão em andamento. Eu não cheguei a conversar com eles sobre o que aconteceu no Iêmen, mas falei com eles sobre, Essa é a pergunta que todo mundo está fazendo agora. Por que atacar o Iêmen agora? Refising what a tua resposta para isso. O que eles poderiam ganhar para isso agora? Isso é mais confusa. Sim, eu não tenho uma resposta. Então vou dizer que essa não foi uma conversa que eu tive. Mas eu consegui perguntar, de forma bem direta, se eles estão por trás, como já estiveram antes, dos esforços do primeiro-ministro Shahbaz Sharif e de Azim Munir. E eles disseram, sim, 100%. Tá certo. A gente vai ver nos próximos dias como a Arábia Saudita vai explicar, inclusive para os mediadores e para as pessoas que estão tentando salvar o memorando de entendimento. Se foi ela que fez o que fez contra o Iêmen. E se não foi, então quem fez? Bom, Amanhã a gente vai ter um programa conjunto com você, com o nosso outro amigo e colega Larry Johnson e comigo também. E talvez até lá eu já tenha uma resposta para isso. Excelente. Obrigado, Sr. Zé. Muito obrigado mesmo. E obrigado a todos vocês, em todas as partes do mundo. Por favor, apoiem o protocolo de transição. Obrigado. Olha, por favor, visitem também o nosso canal no Substack. A gente acabou de criar, para todos vocês que pediram, uma assinatura paga com o menor valor possível, $5 por mês. Com isso, vocês vão receber direto no e-mail o boletim de segurança que a gente compartilha internamente, com notícias que ninguém mais tem acesso, sem filtro e totalmente exclusivo. Isso vai ser enviado para você assim que entrar no nosso Substack e se tornar assinante pago. Mas mesmo que você não queira pagar, torne-se membro, inscreva-se e curta se você apoia o que a gente está fazendo. Muito, muito obrigado. A gente se vê amanhã. Obrigado. Thank you very, very much. We shall see you tomorrow. Thank you. Thank you.